Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês podem sentar. Obrigada, louvor. Vocês são top mesmo, viu? E eu vim combinando com vocês, não foi? Rapaz, que coisa boa. Só não sei cantar, irmão. A roupa combinou, mas a voz combina nada. Combina nada. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer a Tua palavra, Pai. Nós queremos dar primazia ao Teu Espírito neste lugar, nesta hora, Pai. Nós estamos aqui para aprender mais com o Senhor. E eu estou aqui, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Não a homens, não ao homem, mas assim ao Senhor da glória, Pai. Eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu Espírito nesse lugar. Eu exalto ao Teu Filho amado Jesus. E declaro que eu sou totalmente dependente do Senhor. Muito obrigada, Pai, pelos nossos corações, acolhendo a palavra com mansidão, Pai, e ela possa frutificar ao seu devido tempo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração nesse lugar. Eu repreendo todo espírito de distração nesse lugar, Pai. O diabo não vai roubar a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Então, vamos lá. Para a gente encerrar, hoje nós temos, como tema Igreja, Minha Família da Fé. E nós temos visto, todos os dias, diariamente, que a igreja realmente é uma família, é um grupo que se forma e que se forma vínculos, a gente tem afinidade uns com os outros. E isso traz crescimento para cada um de nós, crescimento para a igreja e crescimento pessoal, amados. Amém? E nós temos aí em Hebreus capítulo 10, eu queria que você abrisse lá, Hebreus no capítulo 10, versículo 23, a partir do versículo 23. E ele diz assim, sem duvidar, o apóstolo Paulo, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Amém, queridos? Então, aqui nós temos uma palavra de exortação do apóstolo Paulo, aqui para a gente entender o contexto. O apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus é destinada aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. O que é que aconteceu com isso? Por conta dos judeus que se converteram ao cristianismo, a perseguição das autoridades judaicas veio muito forte sobre esses que tinham se convertido. Então, coisas como bens tinham sido confiscados, alguns tinham sido expulsos dos seus seios familiares. Então, isso causou medo, causou pavor em alguns. E como ele fala no versículo 25, que diz que não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns. É porque isso estava acontecendo no meio deles. As pessoas algumas delas estavam se evadindo da igreja por conta da perseguição que estava acontecendo. E hoje a gente vê muito isso, queridos. Eu deixei de ir para a igreja porque era muita luta, era muita batalha. Na verdade, quando a gente encontra luta e batalha, a gente deve correr para a igreja. Porque é aqui que nós nos alimentamos, como o apóstolo Paulo está dizendo, nos encorajamos uns aos outros. Queridos, quando Deus diz assim, quando estiverem dois ou três reunidos, eu estarei no meio de vós. É exatamente quando nós nos reunimos. Então, o apóstolo Paulo estava incentivando e exortando aquelas pessoas a não se afastarem do meio da igreja. Porque é exatamente lá onde nós nos acolhemos, nos fortalecemos uns aos outros. E a ideia de juntar pessoas é exatamente isso, para que um seja o suporte do outro. Para que um encoraje o outro. Um está mais animado e o outro está desanimado. Aí a gente vai lá, junta as faísquinhas, junta e faz uma fogueira. Por quê? Qual o propósito da unidade? Qual o propósito de se juntar? É exatamente isso, se manter aquecido. Uma brasa aqui, a outra brasa aqui, uma longe da outra, elas vão se apagar. Mas quando nós juntamos as brasinhas, ela forma um foguinho. Não é assim que acontece? E a mesma coisa somos nós no meio da igreja. E uma coisa que a gente pode perceber
que é uma das causas do esfriamento da igreja, é exatamente a falta de congregar, a consistência nisso. Eu posso tirar como prova eu mesma. Eu passei um tempo, e quando eu entrei para a faculdade, eu trabalhava os 2 horários e fazia faculdade à noite. Então, aquelas atividades lícitas, totalmente lícitas, eu não estava fazendo nada de pecado, irmãos. Eu estava correndo atrás de uma boa profissão, de um trabalho e de me profissionalizar. Mas aquilo tomou tanto o meu tempo que eu fui deixando de ir para a igreja. Eu fazia parte da igreja do Farol, a minha família, a gente é desde o iniciozinho do Verbo, quando era lá no Tabuleiro, com o pastor Claudinho. Depois a gente desceu para o Farol e a gente eu fazia parte de muitas coisas na igreja. E por conta das atividades que eram lícitas, eu comecei a deixar de ir para a igreja. E aquilo foi trazendo o quê? Um esfriamento. Porque é esperado que isso aconteça. Quanto mais nos distanciamos da igreja, mais frios ficamos. Aí nós podemos dizer assim, eu posso buscar o Senhor em casa? Pode. Mas também não pode deixar de congregar, porque é bíblico. Tudo que está escrito na Bíblia, amados, nós precisamos considerar. E o congregar, por mais que muitas vezes possa parecer difícil por conta das diferenças que existem nas igrejas, por conta da forma de pensar diferente, por conta muitas vezes por causa de escândalos no meio da igreja, às vezes as pessoas se evadem da igreja. E isso é prejuízo certo, infelizmente. Mas o apóstolo Paulo, ele está encorajando aqui, e considere uns aos outros para encorajarmos as manifestações de amor. Em Efésios, vai lá para Efésios, volta um pouquinho, no capítulo 4, Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, ele diz assim: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Olha o que é que o ajuste proporciona. O ajuste proporciona a edificação própria, amados. Quando a gente está bem ajustado, nós somos edificados como pessoas. Eu estou falando de um ser individual. Eu não estou falando de igreja como um todo. O apóstolo Paulo está dizendo, no versículo 16, todas as juntas crescem e edifica-se a si mesmo em amor. E ele continua, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso me faz lembrar, essa questão dos ajustes, ele fala lá de juntas, né? Isso me faz lembrar, tem umas 2 semanas mais ou menos que eu fui em uma clínica fazer um exame de imagem de Pedro, raio-x. O Pedro, ele está um pouquinho abaixo da linha de crescimento e a gente está investigando. Eu não sei porquê, né? Um pai e a mãe alta desse jeito, eu não sei porque o menino é pequeno, eu não entendo isso. Mas, de qualquer forma, a gente está procurando saber se pode dar uma esticada na criança. E aí, a cada 3 meses, se faz um raio-x dos punhos e das mãos. E é tão interessante, queridos, que quando ele tem 8 anos, o punho e as mãos estão com 6. Quando ele está com 10, dá a idade de 8. Então, dá sempre um pouco menor. E lá quando a gente foi, tinha uma mulher que chegou mancando, entrou mancando, e o Pedro disse, olha mãe, essa aí tá lascada. Eu achei a maior graça quando ele disse, meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus, essa aí tá lascada. Aí o que é que acontece? Chama o médico na sala para dar uma esticada na perna dela e colocar o osso no lugar. Quer dizer que o osso dela não estava alinhado, como a Bíblia está dizendo aqui. Ele estava fora do lugar. E o que é que aconteceu por ele estar fora do lugar, não estar alinhado? Ela estava mancando, ela não estava andando normalmente. E o que é que o médico foi? Então eles fizeram uma imagem de antes como estava, depois o médico vai lá, dá uma clecada lá, que eu não sei o que foi aquilo, Deus me livre, meu Deus, coloca o bichinho no lugar e faz outra imagem para ver como é que ficou. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Dá certo o osso estar fora do lugar assim? Não. Ela provavelmente machucou a perna, caiu de mau jeito, envergou o pé, alguma coisa, e torceu e deixou aquele osso fora do lugar. E aí, o que é que ela fez? O que é que ela procurou fazer? Consertar, ajeitar aquilo. Então, quando a gente se reúne na igreja, a gente está colocando os ossinhos que estão fora do lugar, a gente está alinhando para que haja uma edificação do corpo de Cristo.
Amém, queridos? Então é isso que a gente faz aqui. Isso aqui é um hospital. Eu ontem tive a oportunidade, ontem eu não pude estar aqui no culto das mulheres, eu já havia comentado com o pastor. Na verdade, quando houve o convite, ainda não sabia do culto de mulheres. Chegou uma mulher aceitando a Cristo e ela disse, é a primeira vez que eu entro aqui. E era o que eu dizia, para chamar as pessoas, eu dizia assim, isso aqui é um hospital. Se você está mal, se você não está se sentindo bem, venha para aqui que a gente vai orar por você. E essa mulher veio, essa senhora veio chorando. E ela disse, eu estou sofrendo muito. Então, queridos, percebe a necessidade, a importância de nós estarmos crescendo como igreja para acolher essas pessoas. Se nós estamos doentes, nós precisamos procurar a cura. Se nós estamos com algum defeito em alguma parte do corpo, nós precisamos consertar e alinhar isso. Esse é o propósito de nos unirmos na igreja. Amém? Não é apenas um clube, não é um clube social que nós temos os dias certinhos de nos reunirmos, não. Isso aqui é para a nossa própria edificação. Porque se nós estamos edificados, nós podemos e temos capacidade de edificar a vida de outros. Agora, se a nossa vida está toda fora de ordem, como que eu vou ajudar o outro? Como que eu posso ser exemplo e referencial para quem chega aqui doente? Vocês entendem, amados? E o apóstolo Paulo, ele está encorajando a igreja exatamente por isso. Porque naquela época, alguns estavam se dispersando por conta da perseguição. Grandes eram as perseguições e eles estavam deixando a igreja. Uma menina que faz as coisas lá em casa, ela disse, Vanessa, eu estava desviada, voltei para a igreja, mas muitas são as perseguições. E eu disse a ela, as perseguições sempre aconteceram, os problemas sempre existiram na sua vida. Agora você está vendo eles com a luz da palavra, e aí você vai se esforçar para estar cada vez mais inserido nessa palavra, para que você possa ter ferramentas para combater essas coisas que aparecem. Então, qual é o propósito da unidade da igreja? Crescimento. Crescimento pessoal, crescimento como igreja, e atrair pessoas para esse convívio. Então, o que nós precisarmos de ser consertados, queridos, quando nos expomos a essa unção, nós somos consertados. Nós somos alinhados. E aí nós temos um crescimento evidente. Precisamos ver o crescimento da igreja. Precisamos desejar o crescimento da igreja. Porque quando a igreja cresce, isso quer dizer que as pessoas estão sendo alcançadas. Isso é uma coisa visível. Quando a igreja cresce, o resultado disso é pessoas sendo alcançadas. Amém, amados? E aí nós vamos lá para Atos, no capítulo 2. Vamos ver o que é que acontecia lá em Atos, no capítulo 2. Também é um versículo já conhecido. Atos 2, versículo 41. Oh, glória a Deus. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu ainda sou na época do papel, viu? 2, 41. Diz assim: assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eles aceitaram a Cristo, o que é que aconteceu? Eles se reuniram e eles compactuavam das mesmas coisas. Eles falavam as mesmas coisas, eles criam nas mesmas coisas. E, amados, para juntar cerca de 3.000 pessoas em um lugar, eu posso garantir que o lugar não era ruim, não. Não era ruim de estar ali no meio. Ruim é quando nós estamos fora disso. Você pode perceber, você passa um tempo sem vir para a igreja, você esfria em casa. Por mais que se busque, por mais que você ouça ministrações no YouTube, o congregar é necessário. Deus sabe o que está dizendo, Deus nos conhece. E Ele sabe da importância de nós estarmos juntos, porque nós animamos uns aos outros. Nós exortamos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros. E era isso que acontecia lá na época de Atos dos Apóstolos. Eles aceitaram a Cristo e eles começaram a se juntar. Cerca de 3.000 pessoas é muita gente. É muita gente. E eu trago como exemplo o que aconteceu na igreja em Tessalônica. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá, para a gente ratificar o que está sendo ensinado aqui, a respeito da importância do congregar. O que aconteceu na igreja em Tessalônica? O que o apóstolo Paulo traz para nós
com respeito a essa igreja. Olha só, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, deixa eu contar, eu amo contar a história para a gente se contextualizar e entender por que Paulo estava falando aquilo. Na segunda viagem missionária de Paulo, juntamente Paulo, Silas e Timóteo, a segunda viagem missionária, ele funda a igreja em Tessalônica. Alguns estudiosos falam que ele não ficou muito tempo lá, não conseguiu ficar muito tempo, porque começaram as perseguições. Por conta da palavra que estava sendo pregada, as sinagogas começaram a ficar um pouco mais vazias, porque as pessoas estavam parando para ouvir os ensinamentos de Paulo. Então, por conta das perseguições, Paulo precisa sair daquele lugar. E quando ele vai embora, ele começa a pensar na igreja ou no grupo de pessoas que ele tinha deixado lá em Tessalônica. Amém, queridos? Ele começa a pensar, ficou preocupado. Como será que eles estão se comportando? Será que eles estão firmes na fé? E o que é que ele faz? Um tempo depois ele manda Timóteo ir até lá e ver qual é a situação da igreja. Ó, Timóteo, você vai lá, você vai incentivá-los na fé, você vai dar força para eles continuarem, você vai me passar um relatório, você vai me dizer como é que eles estão. Amém, queridos? Quando Timóteo volta, as notícias são as melhores. Paulo se sente mais aliviado, por quê? Porque a igreja conseguiu se estabelecer na fé, na palavra que ele tinha pregado. E, queridos, a gente pode considerar Paulo como pai espiritual deles. Para todo pai que vê o crescimento do filho, isso traz alegria. Amém? Então, ele começa a se aliviar em saber que a semente que ele plantou lá está dando frutos. E aí ele faz o quê? Então, ele escreve uma carta, que é exatamente essa epístola, que a gente vai ler agora em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1. Amém? Então, essa é uma resposta de Paulo às notícias que ele tinha recebido. Entenderam, queridos? Glória a Deus. Então, vamos lá. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Então, Paulo orava pelo aquele que ele tinha considerado como os liderados dele. Ele orava por eles. E no versículo 3, recordamo-nos constantemente, na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por ele. Então, Paulo, ele agradece a Deus e se recorda constantemente na presença de Deus o trabalho que resultou da fé deles. Então, ele está agradecendo a Deus pelas notícias que ele teve da igreja em Tessalônica. Vamos lá para o versículo 6. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Por mais que eles estivessem passando por sofrimentos, por perseguições, por dificuldades, eles se propuseram a receber com alegria a palavra que Paulo estava ensinando. Amém, queridos? Isso é tão importante quanto o congregar. É você abrir o seu coração para receber a palavra que está sendo ensinada. Tanto quanto vir para a igreja, é importante que nós, quando sentemos nessa cadeira, a gente preste atenção ao que está sendo ensinado. Porque, como o apóstolo Paulo está dizendo, por mais que houvesse muito sofrimento, vocês receberam a palavra do Espírito Santo com alegria. E é por isso que ela vai surtir os efeitos que a gente vai ver posteriormente. Porque eles decidiram abrir o coração e receber a palavra de Deus. Amém, queridos? O fato de nós virmos para a igreja apenas para cumprir tabela não é a melhor forma de se congregar. Nós precisamos vir com o nosso coração aberto para receber uma palavra do Senhor. O que é que vocês estão rindo aí? Estão rindo de mim, vocês dois? Tem que pegar um sorriso meu, gente. Quando eu sorrir, tirem foto, por favor, que eu sou difícil de rir. Amém? Então, essa é a mensagem que Paulo passa. Versículo 7. Dessa forma, nos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Olha aí o orgulho de um pai vendo o crescimento do seu filho. Ele está dizendo que eles se tornaram exemplos na fé para Macedônia e na Acaia, para a circunvizinhança. Eles se tornaram exemplo disso. Versículo 8. Porquanto
a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Então, eles tinham mudado o estilo de vida deles. E o fato deles andarem em fé tornou-se exemplo a quem estava ao redor, queridos. Então, a gente tem aqui um mestre maravilhoso, que era o apóstolo Paulo, e nós temos os alunos também que contribuíram para o crescimento deles próprios. Eles receberam a palavra com alegria e eles abriram seu coração para receber e deixar essa palavra frutificar. E o apóstolo Paulo está feliz com esse resultado. No versículo 9 ele diz: porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós. Então, Paulo começa a dizer, está todo mundo falando como é que vocês me receberam. Como é que vocês receberam a Silas, como é que vocês receberam a Timóteo. E isso começou, esse zum começou a circular ao redor daquele lugar. Então, eles, além de terem recebido a palavra, eles se tornaram exemplo de fé. Amados, eu acredito que todo líder de toda a igreja, eu digo isso porque assim eu creio que seja, quer ver o crescimento da igreja, quer ver o crescimento das ovelhas que ele pastoreia. E o apóstolo Paulo aqui está muito feliz em saber que eles estavam crescendo em fé. E no versículo 9 ele continua, né? Porque todos eles relatam de que maneira nós fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus. Então eles eram idólatras. Eles adoravam a outros deuses e eles se converteram. A idolatria dele é um único Deus. E ele continua, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira que certamente virá. O que é que Paulo está dizendo aqui? Enquanto vocês estão esperando a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, vocês estão fazendo aquilo que é certo. Amados, nós estamos esperando a volta iminente de Cristo. Nós temos aprendido que está próximo à volta de Jesus. Mas o que nós estamos fazendo enquanto igreja até esse retorno? Até essa volta? Paulo aqui está elogiando a eles, dizendo que o comportamento deles está de acordo com a palavra. Enquanto vocês estão aguardando o retorno de Cristo, vocês estão agindo de modo correto. E a gente vai ver mais à frente o que essa palavra fez na vida deles. Queridos, nós estamos nos reunindo exatamente para nos tornarmos exemplos. Nós somos uma vitrine. Nós somos o povo que somos mais apontados aí fora, porque não é o crente, porque não é aquele que vai para a igreja todo domingo. E a gente precisa fazer com que a palavra do Senhor seja pregada através das nossas vidas, sem que eu precise dizer muita coisa. E o apóstolo Paulo está elogiando a conduta deles. Vocês se converteram. Vocês estão sendo exemplo de fé e eu estou feliz com isso. Você imagina a alegria de Paulo, porque inicialmente eu falei, Paulo estava preocupado com a igreja em Tessalônica. E aí vem boas notícias. Você imagina se viesse uma notícia totalmente diferente? Olha, se desviaram todos, ninguém se firmou, muitos voltaram à idolatria. Isso seria triste para o apóstolo Paulo. Porque todos aqueles que colocam a mão no arado quer ver as coisas andarem. Quer ver ela frutificar, ela dar resultados. Tudo na nossa vida que nós fazemos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, a gente faz em prol de um resultado. É ou não é? A gente cria os filhos na igreja porque a gente quer ver resultado dele. A gente trabalha porque a gente quer ver um resultado. Qual é o resultado? Ganhar um dinheiro para se manter durante o mês. Então o apóstolo Paulo ficou feliz em ver que o que ele tinha feito surtiu efeito. Então nós hoje como igreja devemos seguir esse mesmo exemplo. O que eu faço vai surtir efeito. O que eu faço vai poder propagar o nome do Senhor. Amém, amados? E a gente continua lá, vamos para o capítulo 2. Versículo 13. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que crerdes. Aí eu pergunto, se todos estivessem espalhados
Tinha como Paulo ver esse tipo de resultado? Cada um vivendo sua vida, receberam a palavra, receberam o ensinamento de Cristo, mas cada um seguiu sua vida. Será que Paulo teria esse mesmo resultado de eles estarem vivendo a palavra e ver a palavra agindo eficazmente na vida deles? Certamente não. Cada um teria seguido o seu rumo, crendo na palavra e não se firmando em unidade. Vocês entendem, amados? Nós não estamos falando de coisas que é fruto da cabeça de um pastor que quer a igreja cheia, não. É fruto da palavra. É fruto dos ensinamentos de Cristo. Porque ele sabe que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Não é verdade? Juntos nós podemos mais. Juntos nós vamos mais longe. A gente pode até ir um pouco mais devagar, mas a gente vai mais longe. E o apóstolo Paulo está dizendo, com certeza esta palavra está operando eficazmente em vós, os que crerdes. Ou seja, a palavra não opera na vida daquele que não crê. A palavra não opera na vida daquele que não crê. Nós precisamos nos esforçar para entender a palavra e crer nela, por mais que tudo esteja falando ao contrário. Nós precisamos crer na palavra. Leonardo estava por esses dias, a gente está vendo algumas possibilidades de algumas coisas no profissional, na área profissional, e ele olhando um segmento, né, que possivelmente pode ser investido, e ele escutou 4 pessoas desse mesmo ramo, 4 pessoas, e cada uma delas falou uma coisa diferente. Uma quase que discordando da outra. E queridos, deixa eu dizer uma coisa. Ouvir as pessoas tem o seu tempo, tem o seu lugar. A gente não vai fazer nada sem pedir uma instrução de uma pessoa que já é experiente. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que a gente precisa seguir as instruções do Espírito primeiramente. Porque a respeito de um mesmo assunto, ele ouviu 4 coisas diferentes. E aí, o que seguir? Eu vou para que lado? E aí foi quando eu parei para ele e disse, vamos prestar atenção. A gente vai orar a respeito disso. E a gente vai seguir as instruções do Espírito. Porque os 4 podem estar errados, um pode estar certo, 3 podem estar errados. Não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Ele já esteve lá no meu futuro e ele sabe o que vai dar certo e o que não vai. E aí a gente aprende isso como? Essas instruções vêm como? Através do ajuntamento na igreja também. Isso pode ser ensinado para mim de forma individual na minha casa e isso pode ser aprendido quando eu estou aqui coletivamente com a igreja. Amém, amados? Então, por mais que as atividades, as questões aí afora, deem indícios de que a gente precisa sair desse contexto de igreja, aí é que a gente tem que estar dentro. E com isso, volto a dizer, não estou falando de extremos, amém? Não estou falando de extremos, que você tem que ser uma barata de igreja, que você não pode fazer outra coisa. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que sem ela, a gente não vive de forma completa. Amém? Os desigrejados que a gente tem ouvido aí fora, eu saí da igreja, eu estou ficando em casa, estou lendo a palavra, não é bíblico. Não é bíblico. Por mais que você e eu possamos, por algum momento, ter passado por isso, saiba de uma coisa, não é bíblico ficar fora da igreja. E o apóstolo Paulo está o tempo todo aqui preocupado com eles exatamente por isso, porque fora desse contexto, eles não se firmam. Nós não nos firmamos. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos lá para o capítulo 3. E no versículo 1. Por isso, não podendo mais suportar a nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E desse modo, enviamos o nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Queridos, essa palavra fortalecer no grego, ela se refere a encorajar uma construção. Olha só, você já viu uma construção? Quando ela começa, você está construindo uma casa, você começa a construção, qual é o seu desejo? Ver ela construída, não é verdade? Você não começa a construir uma casa, você não começa a construir uma fazenda, uma coisa para deixar no meio do caminho. Essa não é a ideia. Pode ser que aconteça por alguma razão, mas não é o desejo de ninguém começar uma construção e deixá-la no meio do caminho. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou enviando Timóteo para vocês, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer, ou seja, para encorajar vocês, como se vocês fossem uma construção. Deus quer ver a obra na minha vida e na sua vida completada, queridos. Não é para ficar no meio do caminho, não é para desistirmos do meio do caminho. Porque como eu disse ontem, na palavra que eu estava ministrando naquela igreja, eu disse uma coisa que veio ao meu espírito, porque diante de toda a adversidade ainda é preciso continuar.
A gente não deve parar, a gente não pode parar. Porque como eu ouvi em uma ministração, olha, diante das dificuldades, ou você decide desistir, ou você decide viver experiências com Deus. Você tem essas duas alternativas. Diante de tantos problemas que passam e surgem na nossa vida, a gente tem duas alternativas. Ou desistimos, ou decidimos viver experiências divinas. E Deus não quer que a obra pare no meio do caminho. A obra pessoal, que é a sua vida. Eu não estou falando de obra igreja, não. Eu estou falando de você, pessoa, ser, filho de Deus. Ele não quer que a gente pare no meio do caminho. Ele quer ver a obra completa. E o apóstolo Paulo diz, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Olha a importância da fé. Queridos, quando a gente vai fazer uma anamnese em uma terapia, em uma sessão de psicologia, uma das primeiras coisas que ele pergunta, não é a primeira não, mas no meio vai, ele pergunta se você tem alguma religião. Você crê em alguma coisa? Porque eles consideram que a fé é algo relevante para a vida de uma pessoa. E ele não pergunta nem a fé em quê, tá? Pode ser o que for. Você crê em alguma coisa? Você tem o costume de ir para a igreja? Você tem alguma religião? Por quê? Porque isso é algo que ajuda uma pessoa na hora que ela está passando pelo problema. E ele fala, para que vocês se encorajem na fé. Versículo 3. A fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Por isso que, não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo, para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Olha qual era o medo de Paulo. Por isso que eu enviei Timóteo, para saber se vocês estavam firmados naquilo que eu tinha ensinado. Eu não queria que o tentador tivesse tirado vocês daquele ajuntamento que eu deixei aí em Tessalônica. Amém, queridos? Olha a preocupação, o nível de preocupação de Paulo. Eu não pude ficar, mas eu enviei Timóteo para ver como é que vocês estavam, porque o meu temor era que vocês tivessem se separado disso, tivessem largado aquilo que eu tinha ensinado, porque todo o meu empenho teria sido inútil. Será inútil, queridos, nós ouvirmos uma palavra como essa hoje de manhã e nós não considerarmos o que Deus está falando. Será inútil a gente estar aqui sentado na igreja nos dias de culto e não considerarmos e levarmos lá para fora o que estamos aprendendo aqui dentro. Será inútil. Não foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para ser praticantes do que ouvimos, do que aprendemos. Amém? Aleluia. Vamos lá, versículo 12 do capítulo 3 ainda. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Versículo 13. Que ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então Paulo aqui está incentivando a igreja a se manter em santidade até a volta de Cristo. Ele incentiva aquele povo e ele incentiva a nós hoje, queridos. Nos mantermos em santidade até a volta de Cristo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e a gente conversando sobre, eu dei uma carona a ela, eu não queria que voasse a folha. Eu dei uma carona a ela, e a gente falando sobre a volta de Jesus. Olha, a igreja era lá em cima no tabuleiro, ela morava aqui por baixo. Então a conversa foi longa. E ela falando de algumas evidências, ela gosta muito de estudar, e ela falando de algumas evidências da volta do Senhor, que está muito próxima, e ela fala até em anos, né? Alguns estudiosos, nada certeiro, vai voltar em 2000 e tanto, não, mas estudos, evidências. E ela dizendo, aí ela fez uma pergunta a mim, e com tudo isso, com todas essas informações, o que nós fazemos, Vanessa? Aí ela mesma respondeu, nos mantemos em santidade. Porque a gente não sabe o dia que vai acontecer a volta de Cristo. Então, o que é que a gente faz com tanta informação a respeito da volta dele? A gente caminha na santidade. Porque se a gente quiser ser arrebatado, é esse o caminho, queridos. Nos separarmos do caminho do pecado. Porque Deus não vai negociar a sua vida para o pecado. Não tem meio termo, não tem jeitinho. Somos brasileiros, mas nem isso vai funcionar na hora.
Sabe aquele jeitinho brasileiro que todo mundo fala? Também não vai funcionar. E ela disse, é o que nos resta. Então, o que é que a gente faz? Nos apeguemos a esta palavra. Todos os dias. Todos os dias, para mantermos o nosso coração aquecido com ela. Tudo que nós menos precisamos em dias como estes é esfriar o nosso coração com a palavra. Sem a palavra, aliás. Tudo que a gente menos precisa, amados, é nos separar dessa palavra. E no capítulo 4, ele diz, para a gente se caminhar para o final. No capítulo 4, vamos lá, no versículo 1 ele diz: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Ele diz que ele tem a instrução como você vai caminhar agradando a Deus, e ele reconhece que a igreja estava andando nisso. Vocês percebem? E de fato já estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada dia mais. Paulo diz a instrução, reconhece que ele está andando nessa instrução, mas ele ainda diz, continuem se aperfeiçoando nisso. Porque essa é a nossa pegada. A gente pode estar já caminhando no que Deus já preparou para nós, a gente pode estar seguindo as instruções, mas qual é a pegada? Continue se aperfeiçoando nisso. A perfeição ou o aperfeiçoamento vem com o quê? Vem com a prática, não é com outra coisa. Só a teoria não funciona, a gente vai praticar a teoria. E mesmo Paulo reconhecendo, vocês já estão andando nisso, ele diz, continuem aperfeiçoando o que vocês estão fazendo. Amém, igreja? E é isso que nós precisamos fazer, aperfeiçoar o que já estamos fazendo. Amém? Aleluia. Vamos lá. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. E ele vai para o versículo 6. Vamos para o versículo 6. Eita, eu pulei para cá. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas. Não era esse, não, é o versículo 8. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Olha aí, quando nós rejeitamos o ensino da palavra, nós não estamos rejeitando quem está passando a palavra, queridos. Nós não estamos rejeitando o profeta, o mestre, o pastor, não. Nós estamos rejeitando a palavra que vem de Deus, é uma palavra de Deus. E o apóstolo está dizendo, não estão rejeitando a homens. Se você se nega a receber essa instrução e praticá-la, você está rejeitando o próprio ensinamento de Deus. E o versículo 9, no que se refere ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais. Mais uma vez, Paulo está reconhecendo que eles já estão andando em amor. Eu sei que vocês já estão andando em amor, mas eu vou dizer de novo, vou encorajar vocês mais uma vez, se aperfeiçoem cada vez mais nisto. Está vendo que nenhum ensino é demais para a vida da gente? Nenhum ensino, a gente pode ouvir 1000 vezes sobre fé, 1000 vezes sobre amor ao próximo, 1000 vezes sobre perdão, nós estamos sendo edificados a cada dia. Aperfeiçoados a cada dia. O apóstolo Paulo reconhece em 2 momentos, vocês já estão caminhando nisso, mas eu quero que vocês se aperfeiçoem mais, cada dia mais. E ele continua, na verdade, no 11, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida, isso é importante, cuidando cada um da sua vida, cada um no seu quadrado e deixando a vida do outro. Amém, amados? Trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Comportem-se com dignidade para com os de fora. O nosso testemunho lá fora é muito importante para aqueles que não têm a Cristo, se vão ou não aceitar a doutrina de Cristo. Nos comportar com dignidade para com os de fora. Amém, queridos?
Às vezes a gente está pintando e bordando dentro da igreja, o que dirá fora. Isso é um motivo de arrependimento, de conserto, de direção. Tem crente aprontando dentro da igreja, o que dirá fora da igreja. Eita Jesus, verdade. Amém, queridos? Não estou dando indireta para ninguém, não sei da vida de ninguém, glória a Deus, aleluia. Eu estou dizendo que é isso que acontece no meio de todas as igrejas. Não é aqui, não é em outro lugar, todas. Então, se nós nos portamos de forma errônea, errada, dentro da igreja, o que dirá fora. Eita glória, vamos lá. Versículo 12, já li ele. E ele termina dizendo: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo sempre estava incentivando as pessoas a se suportarem, a se fortalecerem, a se ajuntarem para um propósito. Nós temos um propósito: a edificação do corpo de Cristo, queridos. Amém, amados? Vocês foram edificados com essa palavra. Eu acabei bem no tempinho certo. Oh, glória a Deus, eu amo isso. Não gosto quando eu passo. Amém? Vamos ficar de pé? Eita, glória a Deus. Eu estou vendo que todos são da casa, já são... Tem alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos salvos? Amém. Amém, queridos. Eu quero encorajar a cada um no sentido de perseverança. Se a gente parar para tentar, a vida de um crente, ele não consegue nada sem a perseverança. Aqueles que ficam no meio do caminho não atingem o propósito que Deus estabeleceu para a vida deles. E eu sei que a caminhada muitas vezes é árdua, é dura, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades, cada um com seus dilemas, mas a palavra, ela está aqui apta para corrigir, para alinhar, para edificar a vida de cada um de nós. Seja em que área a gente precisa dessa ajuda, desse socorro de Deus. O Senhor está de pé, firme, com o mesmo propósito que Ele sempre esteve a respeito da sua vida e a respeito da minha vida. Por mais que a gente tenha desviado um pouco a direção, a rota, Deus está nos chamando para perto, dizendo: ainda tenho algo para você. Ainda é preciso continuar. Amém, queridos? Eu quero louvar e agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, muito obrigada. Eu quero agradecer a Ti por Tua palavra que nos conserta, que nos alinha de dentro para fora, Pai. Nós somos imperfeitos, nós somos frágeis, nós somos limitados. Mas por conta da Tua presença dentro de nós, Pai, isso nos dá capacidades sobrenaturais que sozinhos nós não conseguiríamos. E eu quero Te dar graças, Pai, porque em meio a tantas coisas nós estamos inseridos nesse contexto da Tua palavra. O que seríamos de nós se nós não tivéssemos? Para onde nós poderíamos ir se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai? Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por uma consciência, Pai, de que nós somos igreja, que nós somos o Teu corpo e que o Senhor deseja se manifestar no meio de nós. Obrigada, Espírito Santo, pelo Teu doce ensino todos os dias. Às vezes a gente está tão atarefado, Senhor. A gente corre tanto que a gente nem está percebendo que aquelas inclinações é o Teu Espírito nos orientando. Mas nós queremos Te dar graças agora. Obrigada, Espírito Santo, por cada direção, por cada ideia, por cada correção. Porque o Senhor corrige o filho que ama. E nós precisamos ser corrigidos quando estamos errados, Pai. E eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo pelo crescimento da Tua igreja. Eu Te louvo pelo crescimento pessoal dos meus irmãos, Pai. Que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, Senhor. Nós desejamos a Tua palavra diariamente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Aleluia.